O amor, esse campo silencioso onde a vida respira sem pedir licença, não é um troféu no fim de uma maratona. Tampouco a resposta escondida atrás de fórmulas e promessas, mas uma presença discreta que se revela quando a perseguição cessa. Você foi educado a acreditar que o amor é algo que falta e precisa ser preenchido, como um copo vazio que só encontra sentido quando uma outra mão o completa. No entanto, já reparou que essa crença cria a própria sede que pretende saciar? Alan Watts nos lembra que a tentação de capturar a vida é a maneira mais eficiente de perdê-la. Com o amor, repetimos o truque. Montamos armadilhas de expectativa, linhas de pesca de aprovação, redes de controle, e despertamos exaustos, sem nenhum peixe na cesta, apenas cordas apertando nossas mãos. Veja como nos treinam para a caça sutil. Perfis cuidadosamente moldados, estratégias de mensagem, placas luminosas vendendo a metodologia definitiva para ser escolhido. O paradoxo é que nessa cartilha, o amor vira mercadoria e você, vendedor. Mas quanto mais agressivo o vendedor, mais desconfiado o comprador. Buscamos o amor como quem procura um emprego, com currículos e portfólios de virtudes, acreditando que seremos aceitos quando aperfeiçoarmos cada traço da vitrine. Porém, a vitrine é vidro entre você e o mundo. Reflete a própria imagem mais do que permite o toque. Enquanto você ajeita o reflexo, o encontro real passa pela rua, acena e segue. Parar de buscar o amor não é desistir dele, é desistir do espelho. E é nesse reconhecimento que a pressa se desfaz. Por que tanta urgência? Talvez porque confundimos amor com tempo de permanência, como se a prova da verdade fosse a duração. Queremos garantias, certificados de que nada nos será retirado. Mas o amor, se visto à luz da experiência, é esse fluxo que inclui chegadas e partidas, risos e rupturas, e não se reduz ao que o ego aprova. Alan Watts insiste. Insistimos em tornar fixo o que, por natureza, é movimento. Construímos represas na tentativa de conter o rio. Quando finalmente o represamos, perdemos a correnteza que nos levava. Há uma delicadeza em reconhecer que a vida do amor é rítmica. Aproxima-se e se afasta, se dá e se recolhe. E justamente por isso é vivo. Quando você persegue o amor, está declarando sem perceber a crença em sua ausência. A mente que procura é a mesma que aponta o dedo para um suposto futuro, onde, finalmente, estará inteira. E nesse gesto de postergação, você se despede da única dimensão onde o amor toca, o agora. Não é romântico dizer que o agora é o altar do encontro. É apenas honesto. Tudo o que foi sentido de verdade, alguma vez, foi sentido aqui. O resto foi relato, memória, antecipação. E, no entanto, vivemos como recolhedores de lembranças, arquivistas do que já passou e agiotas do que ainda não veio, cobrando juros emocionais do que ainda é semente. Nesse cofre, o amor não entra, porque o ar lhe falta. Pare de buscar o amor. Não é um mandamento moral, tampouco um convite à indiferença. É um chamado para suspender o mecanismo do caçador. O caçador vive de mira, e a mira, para funcionar, precisa converter o mundo em alvo. Convertendo o outro em alvo, perdemos o encontro. O encontro não é o momento em que a flecha acerta o centro, é o instante em que você deixa de mirar. Talvez, e aqui reside a delicadeza, haja uma diferença entre querer amor e estar disponível para amor. O querer é tenso, preocupado, negocia termos. A disponibilidade é macia, curiosa, abre a porta e sai do caminho. Onde o querer ocupa, a disponibilidade desocupa, e no espaço que se abre, algo respira. A busca também se alimenta de um mal-entendido. A ideia de que o amor resolverá a sensação de incompletude. Quem disse que você precisa ser completo? A vida, no corpo, é incompletude pulsante. O coração bate porque falta ar, e de súbito ele chega. Respiramos porque o vazio dos pulmões pede o próximo sopro. O amor participa desse ritmo. Querer congelá-lo em perpetuidade de satisfação é exigir do mar que permaneça liso enquanto seguimos surfando. O que dói não é o amor, é a exigência de garantia eterna. A exigência cria um contrato. O amor, quando verdadeiro, é pacto sem cláusulas, um consentimento renovado,
não uma hipoteca assinada com sangue. Você pode objetar, mas e a solidão? Sim, há solidões que doem, e negar isso seria crueldade espiritual. No entanto, existe uma solidão que não é ausência, mas vastidão. Quando você se assenta nessa vastidão, e não digo resigna-se, digo assenta-se, nota que o impulso de caçar aplausos e confirmações diminui. A solidão vastidão devolve dignidade ao ser. Então, quando alguém chega, não chega para preencher um buraco, chega para compartilhar um horizonte. E se não chega, o horizonte continua, não colapsa. O amor que nasce de horizontes compartilhados tem outra textura. Não se parece com corda de salvação, mas com campo aberto onde dois caminham, às vezes lado a lado, às vezes em trilhas diferentes, ainda assim sob o mesmo céu. Pense em quantas vezes você se apaixonou pela imagem que projetou em alguém. A perseguição amorosa geralmente persegue um personagem inventado, não uma pessoa real. E a pessoa real, quando aparece, ameaça o enredo. Exigimos que ela recite as falas do roteiro secreto que escrevemos durante a noite. Quando se recusa, dizemos que o amor acabou, e corremos novamente, hipotecando o presente em nome de um ideal. Parar de buscar o amor é interromper essa dramaturgia oculta. É sentar-se na plateia vazia depois do espetáculo e perceber a beleza do palco sem a decoração, tábuas, poeira, luz e silêncio. É aceitar que o próximo ato não depende do seu comando, mas da vida, que quando quer, improvisa. O convite não é o isolamento, mas a intimidade com o real. Intimidade não significa fusão total, mas proximidade desarmada. Nela, o toque não vira posse e a ausência não vira ameaça. Dizer pare de buscar significa pare de impor condição ao milagre do encontro. Milagre, porque é sempre mais do que planejamos e menos do que exigimos. Quando o encontro acontece, a clareza não vem na forma de anunciante triunfal. Vem como água que se infiltra, como luz que descobre o contorno das coisas. Você reconhece um encontro verdadeiro, porque nele não há negociação de dignidades. Há um descanso, um sim, que não pede recibo. Talvez o medo mais íntimo seja o de não sermos escolhidos. Por isso performamos, dramatizamos, elevamos o volume. Mas, curiosamente, o amor escuta melhor quando falamos baixo, quando abrimos espaço à vulnerabilidade sem transformá-la em espetáculo. Vulnerabilidade não vende bem nas vitrines do mundo, porque ela não brilha. Mas sem ela, não há encontro. Há transação. A transação exige que eu te entregue algo para receber de volta algo equivalente. O amor desconhece contabilidade. Ele opera na aritmética do excesso. Dá mais do que cabe no balanço, e por isso não cabe em planilhas de merecimento. Se você puder hoje, experimente um pequeno ritual. Cesse a tentativa. Por alguns minutos, abandone a vontade de ser atraente, interessante e irresistível. Respire o que está acontecendo agora. O ruído distante, a textura do ar, o peso do corpo na cadeira, a memória que só de pensar já traz água aos olhos. Permita que tudo isso exista sem a intervenção do caçador. É provável que nada extraordinário aconteça, e é aí que mora a transfiguração. O ordinário, contato após contato, revela uma ternura que nenhuma perseguição descobre, porque a perseguição está sempre de costas para o que é. No fim, parar de buscar o amor é devolver ao amor o direito de chegar por si, de partir por si, de permanecer enquanto houver música. É reconhecer que a vida não é um campo de caça, mas um jardim onde as flores nascem quando a estação permite, e não quando o jardineiro bate o pé. Alan Watts não nos conclama a renunciar ao amor, mas aos truques com que tentamos comprá-lo. Se você não o corre atrás, não é por desdém, é por respeito, porque amar de fato não é conseguir, mas consentir. E consentir é uma arte silenciosa que se aprende desapertando os punhos, devolvendo ao coração o direito de bater no seu próprio compasso. Considere os relacionamentos que mais o transformaram. Poucos começaram sob a pressão de um plano detalhado. Muitos nasceram de convergências improváveis. Uma conversa que não estava marcada na agenda, um encontro na fila de um café, um silêncio compartilhado em um corredor. O que havia ali não era técnica, era disponibilidade. Disponibilidade não é passividade, é atenção relaxada.
É a coragem de estar presente sem o colete salva-vidas do controle. Quem está disponível não suplica, oferece presença, e presença sendo inteira, não mendiga reciprocidade. Tanta ansiedade em torno do amor nasce da confusão entre desejo e carência. O desejo pode ser uma dança. A carência, quase sempre, vira cobrança. Entre as duas há uma diferença de temperatura. O desejo aquece e convida. A carência queima e ameaça. Quando você está tomado pela carência, o outro nunca é bastante. Precisa provar, precisa afirmar, precisa garantir. O amor começa a falir sob auditoria permanente. Parar de buscar é suspender a auditoria para que a vida volte a circular sem o medo da multa. Há também o hábito de transformar o amor em missão pessoal de redenção. Queremos salvar o outro, curar a infância do outro, domar os fantasmas do outro. Mas salvar alguém é um projeto mais ambicioso do que amar alguém. Projetos exigem cronogramas e metas. O amor oferece companhia e clareza. O que o outro precisa talvez não seja o salvador que imagina ser, e sim o companheiro que você reluta em ser. E se, em vez de missionários, fôssemos jardineiros? Jardineiros confiam nas estações, conhecem os ritmos, não puxam a raiz para ver se cresceu. Mas então devo me fechar às iniciativas, abandonar encontros, desistir? Pergunta a mente que teme perder oportunidades. Não. A diferença entre busca e abertura é simples. A busca presume que algo falta e que você, herói ansioso, deve conquistá-lo. A abertura parte do reconhecimento de que algo já chega, continuamente, quando você não se interpõe. Abrir-se é atender a porta quando alguém bate, não sair pela noite batendo em todas as portas do bairro. Curiosamente, quando você para de esmurrar portas, descobre janelas que sempre estiveram destrancadas. Talvez você também tenha roteiros herdados de cultura e família. A idade certa, a forma certa, o currículo certo do amor. Esses roteiros oferecem o conforto da previsibilidade, mas cobram um preço silencioso. Você passa a medir pessoas com régua, e ninguém tem a altura exata. O amor que nasce do encontro real é desobediente às predefinições. Às vezes chega cedo, às vezes chega tarde. Às vezes chega em pessoas que você jamais teria aprovado no comitê interno. Ao parar de buscar, você dissolve o comitê, e o coração volta a ser lugar de acolhida, não de julgamento. Outra confusão comum: acreditar que o amor é sempre suave. Há amores que nos desafiam, que nos mostram o que não queremos ver. Isso não é defeito, é função. A fricção revela asperezas que só a convivência suaviza. Se você busca apenas o amor que não fricciona, busca um reflexo seu, não um outro. Parar de perseguir é aceitar que no encontro, algo do seu eu precisará morrer para que um nós possa nascer. Essa pequena morte é o espaço que o amor cria para ampliar a vida. Se quer um sinal prático para saber se está buscando ou se está abrindo espaço, observe o corpo. A busca tensiona, contrai, acelera. A abertura amolece o peito e regula a respiração. Onde há corrida, há medo. Onde há espaço, há curiosidade. E o amor prefere curiosos a competidores. Curiosos perguntam: quem é você hoje? Competidores perguntam: o que vou ganhar? A curiosidade não promete controle, mas garante descoberta. E a descoberta, mesmo quando não é a que você imaginava, amplia o mundo. Por fim, há um ponto terno que Alan Watts repetiria com um sorriso: aquilo que você chama de amor pode ser apenas a forma que o universo encontrou de se lembrar de si, olhando-se através de dois pares de olhos. Se é assim, nada falta. A vida já ama a si mesma, em você, através de você. A perseguição cessa quando você se dá conta de que não é o caçador, nem a presa, mas a clareira, onde ambos desaparecem. O amor, então, não é um lugar para onde se vai, é o lugar de onde tudo vem. Se você escutar com delicadeza, talvez perceba que enquanto corrigia a postura, buscava palavras, ensaiava estratégias, o amor já se aproximava, não como grandioso clímax, mas como uma brisa que levanta as cortinas. Ele não pediu senha, não exigiu performance, não cobrou currículo, apenas encontrou abertura. E a abertura, quando amadurece, vira gratidão. Gratidão por não precisar conquistar aquilo que, desde sempre, o respirava.
O ser humano vive uma nostalgia que não sabe nomear. Ele busca o amor não como quem procura um encontro, mas como quem procura o lar perdido. Desde o primeiro choro, aprendemos a associar o toque ao alívio, o olhar ao conforto, o abraço à sobrevivência. A partir daí, todo gesto amoroso se torna um retorno inconsciente àquele primeiro instante em que o mundo nos recebeu sem exigência. No entanto, conforme crescemos, o amor deixa de ser graça e se torna mérito. Passamos a merecê-lo, ou pior, a temer não merecê-lo. É assim que o amor, o mais espontâneo dos estados, se transforma no mais ansioso dos projetos. Nos ensinaram a amar com esforço, a fazer o certo, dizer o certo, vestir o certo, parecer o certo. A promessa era simples: se formos bons o bastante, alguém ficará. Mas o amor que depende de desempenho é uma moeda instável. Ele exige manutenção constante e retribuição previsível. E quando o amor vira transação, o coração se torna contador. Calculamos gestos, medimos respostas, vigiamos silêncios. Alan Watts dizia que essa tentativa de segurança é o começo da morte do amor, porque o amor vive apenas na incerteza. A busca por controle é o veneno da intimidade. Observe, você tenta amar de modo perfeito, tenta dar o melhor de si, mas no fundo sente medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido, medo de ser trocado. O amor que nasce do medo é sempre amor condicional. Ele exige provas, promessas, garantias. Mas o amor não é tribunal. Ele é entrega. Quando o medo domina, o amor se deforma em dependência. Quando o amor é verdadeiro, o medo se dissolve como névoa ao sol. Não porque tudo esteja garantido, mas porque a confiança se torna maior que a necessidade de certeza. O amor não floresce em mentes tensas. Ele cresce em almas que se permitem ser vistas. A vulnerabilidade é o solo fértil do amor. Porém, fomos ensinados a escondê-la, a erguer muralhas de indiferença. Queremos parecer autossuficientes, mas essa autossuficiência é disfarce para o pavor da rejeição. Então fingimos ser quem não somos e esperamos que alguém ame o personagem. Mas o amor, sendo o reconhecimento do real, não pode florescer no terreno do falso. Alan Watts lembrava que o amor é, em essência, o prazer de ver o outro ser o que é e permitir-se ser visto como se é. Por isso, quando você para de buscar o amor, não é que o amor desaparece. O que desaparece é o personagem que o impedia de se manifestar. O amor é como o ar. Ele não precisa ser encontrado, apenas respirado. E para isso, você precisa deixar de segurar a respiração. A busca é uma forma de apneia espiritual. Você prende o fôlego tentando encontrar algo que só chega quando você relaxa. A mente humana teme o vazio. Por isso corre em círculos. Quando não está amando alguém, busca alguém para amar. Quando está amando, teme perder. É um ciclo de fuga disfarçado de entrega. Mas há um momento em que o cansaço da busca se torna insuportável. E então surge a pergunta: e se o amor não for algo que se alcança, mas algo que se permite? E se o amor não for a chegada de alguém, mas o cessar de uma guerra interna? É nesse instante que começa a verdadeira transformação. Quando você cessa a busca, o primeiro sentimento não é paz, é vertigem. É como se o chão desaparecesse. Você sente o silêncio, e o silêncio parece vazio demais. A ausência de movimento assusta o ego, que sempre se definiu pelo fazer. Mas se você suporta essa vertigem, algo milagroso acontece. O vazio começa a cantar. No fundo, ele nunca foi ausência. Era espaço. Espaço para o amor emergir. Amar é um estado de presença, não um contrato de permanência. Alan Watts dizia que a vida é uma dança, não uma marcha. O amor é a coreografia invisível que guia os passos dessa dança. E dançar só é possível quando você ouve a música, não quando tenta comandá-la. O amor acontece no mesmo ritmo. Quando você para de impor o compasso, o som o conduz. A busca é o ruído, a entrega, o silêncio onde o ritmo natural se revela. A dificuldade é que confundimos amor com posse e liberdade com abandono. Queremos prender o amor para nos sentirmos seguros, mas o amor preso morre asfixiado. E queremos fugir do outro para preservar a liberdade, mas a liberdade sem partilha vira isolamento. O amor maduro reconcilia esses polos. Ele une sem aprisionar
e permite sem afastar. O amor verdadeiro é um laço de vento, conecta, mas nunca aperta. Todo relacionamento é, em algum nível, um espelho. O outro reflete partes suas que você não via ou não queria ver. É por isso que o amor pode ser doloroso. Ele ilumina. A busca tenta fugir dessa dor. Quer o prazer do reflexo, não a verdade dele. Mas o amor é espelho total. Mostra beleza e ferida, luz e sombra. E a sombra, quando aceita, se transforma em ternura. A luz que o amor revela é a mesma que você negava em si. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Precisa apenas estar desperto. A perfeição exige esforço, mas a presença exige sinceridade. Quando você está verdadeiramente presente, o amor não precisa ser pedido. Ele acontece. É o estado natural do ser quando a mente se cala. Watts dizia que o amor não é uma virtude, é um fato. E o fato é que o amor é o próprio campo da consciência no qual tudo surge e desaparece. Repare como o amor, quando genuíno, dissolve a fronteira entre eu e tu. Há um momento em que você não sabe se está amando ou sendo amado, porque ambos se tornaram a mesma coisa. O amor nesse ponto não é uma emoção, mas uma percepção, a de que o outro é a expressão da mesma vida que vibra em você. Quando essa percepção nasce, a busca perde o sentido. Como procurar o que nunca se foi. Ainda assim, a mente resiste. Ela quer transformar até a iluminação em conquista. Quer aprender a não buscar, como nova técnica de busca. Esse é o último truque do ego. Transformar o desapego em método. Mas o amor não responde a métodos. Ele responde à inocência. A inocência é o estado do coração que não espera retorno, e se abre pelo prazer de abrir. É o sorriso da criança que oferece a flor e não pergunta se será retribuída. E há uma beleza em descobrir que quando você para de perseguir o amor, o mundo inteiro começa a amá-lo de volta. As árvores parecem mais vivas, o ar mais suave, os rostos mais gentis. Porque o que mudou não foi o mundo, foi o olhar. O olhar que deixou de julgar, comparar, exigir. O olhar que se tornou amor. O universo é um espelho sensível. Quando você cessa a busca e simplesmente vê, ele devolve a visão ampliada, e nela está o amor que sempre foi. O amor não está perdido. Você é que estava voltado para fora. Toda busca externa é distração da própria fonte. Quando o olhar retorna para dentro, o amor não precisa ser procurado, ele transborda. Amar não é encontrar alguém que o complete, mas reconhecer que o que você é já inclui tudo. Alan Watts dizia: a vida é um jogo em que o universo se esconde de si mesmo para poder se encontrar. O amor é o momento em que o jogo se revela. Quando você para de buscar, o universo sorri, porque você se lembrou. Lembrou que o amor não é o prêmio da corrida, é o chão sobre o qual ela acontece. Então, não corra. Sente-se, respire, veja o céu sem interpretá-lo. Toque o que está perto sem esperar resposta. Esteja, é o bastante. Nesse estar, o amor floresce, não como conquista, mas como retorno à realidade. O amor nunca foi um destino. Sempre foi o caminho que você já caminhava, mesmo sem perceber. E quando compreender isso, o coração não vai explodir em euforia. Ele vai silenciar. Porque o verdadeiro amor é silencioso. Ele não grita, não promete, não exige. Ele apenas é. E nesse tudo se resolve. Há algo de curioso na forma como os seres humanos entendem o amor. Falamos dele como se fosse uma força separada, uma entidade que se manifesta apenas quando duas pessoas se encontram e decidem chamá-lo pelo mesmo nome. No entanto, o amor, em sua verdade mais profunda, não é um evento, é um estado do ser. Ele não acontece entre dois corpos, mas entre duas consciências que lembram, por um instante, que jamais estiveram separadas. Alan Watts dizia que a vida não é uma coleção de momentos, mas um processo contínuo, como o som de uma flauta que não tem começo nem fim, apenas fluxo. O amor é o som silencioso dessa flauta. Ele não pertence a ninguém, apenas passa através de quem está suficientemente desperto para ouvi-lo. Mas nós o tornamos barulho, um ruído feito de medo, de desejo, de carência. A música se perde no esforço de ser compreendida. O amor, quando transformado em busca, se contamina de propósito. E tudo o que tem propósito se torna ferramenta. Amar, então,
deixa de ser um modo de existir e se torna uma estratégia para aliviar o desconforto de estar só. O problema é que o amor não pode ser usado, ele só pode ser vivido. Quando você tenta usá-lo, ele se desfaz, como a luz que se apaga ao ser aprisionada. O amor é luz justamente porque não tem dono, mas há uma resistência em nós, uma parte que teme o amor tanto quanto o deseja. Essa parte é o ego, a identidade construída pelo medo da dissolução. Amar verdadeiramente é arriscar-se a desaparecer, porque no instante em que você se entrega, o eu perde os contornos. Você já percebeu que as experiências de amor mais profundas são também as de maior vulnerabilidade? O amor é perigoso para o ego. Ele ameaça sua narrativa de separação, de controle, de poder. Por isso o ego transforma o amor em contrato, em papel assinado, em rotina. Ele o domestica, o rotula, o enquadra, e nesse processo, o mata suavemente. Eis o paradoxo. Todos dizem querer amor, mas poucos estão dispostos a morrer por ele. Morrer, não no corpo, mas na forma de identidade fixa. Porque amar é permitir-se ser ninguém por um instante. E é nesse ninguém que o amor respira. O amor não se importa com quem você é, mas com o quanto você está disposto a ser nada. Ser nada é abrir espaço para que o todo se manifeste. Quando você ama de verdade, algo em você se dilui. E esse é o mistério. Não há posse, não há vitória, não há segurança. Há apenas presença. E a presença, ao contrário da busca, é uma entrega sem meta. É o ato de ver o outro sem querer moldá-lo, de estar com a vida sem querer corrigi-la. Alan Watts dizia que a fé é o ato de deixar-se cair no abismo, confiando que o chão surgirá. Amar é cair nesse abismo, sem medir a distância. E se o amor não for o que imaginamos? E se ele for menos sobre encontrar alguém, e mais sobre desaprender tudo o que pensamos saber sobre nós mesmos? E se amar for, na verdade, lembrar que a fronteira entre o eu e o mundo é apenas um truque da mente? Essas perguntas não pedem resposta lógica, pedem silêncio, porque o amor não é uma questão a ser resolvida, é um mistério a ser vivido. A mente racional quer garantias. Como sei se é amor? Quanto tempo vai durar? Vale o risco? Mas o coração não calcula, ele pulsa, e nesse pulso, há a sabedoria ancestral, a mesma que move as marés e faz as sementes romperem a terra sem saber porquê. O amor não é inteligente no sentido humano. Ele é sábio no sentido cósmico. Ele não planeja, mas compreende. Ele não exige, mas revela. Quando você o observa atentamente, percebe que o amor é o próprio tecido do universo, a energia de coesão que mantém o caos em harmonia, a gravidade invisível que faz as estrelas girarem em torno de algo que nunca se vê. Você é feito dessa mesma substância. O que você chama de buscar o amor é apenas o cosmos tentando lembrar de si através de você. Há uma frase de Watts que ecoa aqui como um mantra. O que você chama de eu é o universo experimentando a si mesmo por um breve momento. Então, o que significa amar? Significa permitir que o universo se lembre. Amar é a experiência do todo reconhecendo o todo. O resto, os ciúmes, os jogos, os medos, são ruídos da mente tentando reivindicar propriedade sobre o que nunca lhe pertenceu. Quando você diz meu amor, a linguagem já o traiu. O amor não pode ser possuído. Ele é verbo, não substantivo. E curiosamente, quanto mais você tenta mantê-lo, mais rápido ele escapa. O amor é movimento, um eterno fluir. O amor fixo é cadáver. A verdadeira sabedoria é aprender a amar como o mar ama a praia. Ele toca, se retira, retorna, e ainda assim, nunca deixa de estar ali. Essa alternância entre presença e ausência, entre toque e distância, é o pulso do real. Quem busca o amor apenas quer um estado permanente de presença, mas isso seria como exigir do dia que nunca anoiteça. A beleza está no ciclo. O amor maduro entende a alternância como parte da plenitude, não como ameaça à sua existência. Eis o segredo que poucos percebem. Você não ama o outro. Você ama através do outro. O outro é o espelho que revela o fluxo do amor que já existia em você. Quando ele se vai, o amor não acaba. Ele muda de espelho. O fluxo continua, porque ele nunca dependeu da forma.
O sofrimento nasce do equívoco de confundir a forma com a fonte. Alan Watts chamava isso de a grande ilusão do apego. Ele dizia que o apego é o esforço de congelar o fluxo. Mas tudo o que é vivo está em movimento, e tudo o que é imóvel está morrendo. Assim, o amor é vivo justamente porque é impermanente. E compreender isso não é perder o encanto, é libertar-se da ansiedade. É aceitar que o amor, como o vento, só pode ser sentido enquanto se move. Quando você parar de buscar o amor como um objeto, começará a perceber o amor em tudo. No cheiro do café, no som da chuva, na respiração de um estranho ao seu lado no metrô. O amor não está limitado ao romance. Ele está na pulsação da existência. Amar é perceber, e perceber é amar. Por isso, os mestres espirituais, os poetas e os loucos parecem falar a mesma língua. Todos eles veem o mundo como uma unidade viva. Amar é dissolver a fronteira entre o observador e o observado. Não há "eu amo isso", há apenas amor acontecendo. E esse acontecer é a dança do universo se celebrando. O erro é acreditar que o amor deve ter uma história, um nome, uma identidade. O amor verdadeiro é anônimo, porque ele não se preocupa em ser lembrado. Ele se preocupa apenas em ser vivido. Talvez, no fim, o chamado de parar de buscar o amor não seja sobre desistir, mas sobre despertar. Despertar para a constatação de que tudo o que você sempre quis já está presente. A busca é apenas a sombra projetada pela incapacidade de reconhecer o óbvio, que o amor é o próprio respirar da existência através de você. Feche os olhos e perceba, você não está amando alguém. Você está sendo amado pela própria vida, e sem perceber, está amando-a de volta. Há um instante, breve, mas infinito, em que o amor e a consciência se tornam uma só substância. Ele acontece quando a mente se cala, o corpo se suaviza, e o mundo, por um segundo, deixa de estar lá fora. Nesse instante, não há mais eu nem outro. Há apenas a respiração do cosmos atravessando sua pele. Esse momento, que tantas vezes chamamos de amor, é na verdade a vida lembrando-se de si mesma. Alan Watts dizia que você é uma abertura pela qual o universo olha e se descobre. Quando você ama, o universo se reconhece através de dois olhos, de duas vozes, de dois corações. O amor é o espelho quântico da consciência. Ele existe apenas quando há reflexo, quando a luz se dobra e se encontra em si mesma. Por isso, buscar o amor é como correr atrás do próprio reflexo no espelho. Quanto mais você se move, mais ele se afasta. Mas quando você para, quando se aquieta, o reflexo se alinha, e então o amor simplesmente aparece. Não como conquista, mas como lembrança. A maioria das pessoas pensa que o amor é uma experiência emocional, mas o amor é uma percepção metafísica. Ele não nasce do coração, nasce do silêncio que existe antes do coração bater. É o estado em que o universo pela primeira vez sente prazer em existir. E, no entanto, passamos a vida inteira fugindo dele, porque amar é ser vulnerável à dissolução. Amar é permitir que algo maior o atravesse. É aceitar ser passageiro num trem sem destino, sabendo que cada estação é apenas mais uma forma da eternidade se expressar. O amor, visto de perto, não é suave. Ele é vasto, caótico, ardente. Ele arranca máscaras, desorganiza certezas, muda o mapa interno. Ele é o incêndio que transforma a madeira da mente em cinzas férteis. E é por isso que tantos têm medo, porque amar é o mesmo que morrer, mas é uma morte bela, uma morte que não destrói, apenas revela. É a morte do eu, que acreditava poder controlar a vida. O amor não pode ser seguro. Nenhum amor verdadeiro nasceu da segurança. O amor nasce da confiança, e confiar é saltar. Saltar sem saber se há chão. Saltar porque o próprio salto é o sentido. É o salto que dissolve a separação entre o humano e o divino. Watts dizia que o homem só se perde porque tenta se encontrar. O amor não é algo a ser encontrado. É o esquecimento do que o impede de fluir. É quando você deixa de procurar que a correnteza o leva de volta ao oceano. Imagine o amor como o mar. Você pode mergulhar nele, mas não pode carregá-lo em baldes. Pode sentir o sal em seus lábios, mas não pode guardá-lo sem que evapore. O amor é assim. Tudo o que você tenta prender, seca. Tudo o que você permite,
Floresce. Não é posse. É participação. Não é conquista. É comunhão. Você não tem amor. Você é amor, momentaneamente disfarçado de busca. E é nessa percepção que o amor deixa de ser relação e se torna estado. Você já percebeu como as pessoas que realmente amam irradiam presença, mesmo quando estão sozinhas? É porque o amor nelas não depende de destinatário. O coração que aprendeu a amar sem buscar está permanentemente aberto. Ele não precisa receber para dar. Dar já é o prazer. Esse amor é a fragrância natural do ser desperto. Mas não se confunda. Amar não é sempre doce. Às vezes o amor dói. Não porque falhou, mas porque está limpando o que não é amor. O amor autêntico não se contenta com máscaras. Ele quer tocar o que é verdadeiro. Por isso ele arde, não como punição, mas como purificação. O fogo queima a ilusão de separação. E o que sobra é o que sempre foi: a unidade. Alan Watts costumava rir quando lhe perguntavam o que era o amor. Ele dizia: o amor é o jogo de Deus consigo mesmo, fingindo que há dois. E é isso. O amor é o teatro sagrado da existência. O palco onde o infinito se veste de humano para sentir o próprio toque. Quando você ama, é o cosmos se experimentando através de você. Por isso, o amor não é uma história entre pessoas. É uma história entre o ser e ele mesmo. É o eu sou em êxtase diante do espelho. Veja como tudo muda quando você entende isso. A necessidade de ser amado diminui, porque você percebe que já está imerso em amor. A ansiedade de ser escolhido se dissolve, porque você entende que o próprio ato de existir já é um abraço. A solidão perde o peso, porque deixa de ser falta e se torna espaço. E o espaço é a forma pela qual o amor respira. O amor é o oxigênio da alma. Mas, curiosamente, não se pode inspirar amor de fora. É preciso expirar o que bloqueia por dentro. Você não precisa aprender a amar. Precisa apenas desaprender o medo. O medo é o espinho que impede a rosa de abrir. E o amor, quando finalmente desabrocha, é inevitável. Não porque foi conquistado, mas porque deixou de ser impedido. Quando Watts falava sobre o amor, ele falava sobre o jogo cósmico. Dizia que o universo se divide em fragmentos apenas para poder sentir a alegria de reencontrar-se. Você e todos os que amou são expressões dessa brincadeira divina. Quando duas consciências se tocam e se reconhecem, o universo celebra, não por ter criado algo novo, mas por ter se lembrado do que sempre foi. E é por isso que o amor nos emociona tanto. Ele é a memória do infinito pulsando dentro do finito. Amar é ver Deus em tudo e tudo em Deus. É olhar para o rosto de alguém e enxergar o universo sorrindo de volta. É perceber que não existe outro. Há apenas o um, refletido em incontáveis formas, jogando consigo mesmo. E nesse jogo, cada olhar, cada toque, cada adeus é sagrado. Porque tudo o que é tocado pelo amor se torna divino. Mas ainda assim, o amor não se deixa capturar. Ele é vento que canta, não parede que segura. Ele exige leveza. E a leveza vem da aceitação de que nada é permanente. Amar, portanto, é celebrar a impermanência. É dançar com o efêmero sem exigir eternidade. É confiar que, mesmo quando a forma muda, a essência permanece. Porque o amor não vai embora. Ele apenas muda de vestimenta. No fim, o amor não é um caminho a percorrer. É o próprio solo sob seus pés. Ele está em cada respiração, em cada pausa, em cada instante de consciência. Parar de buscar o amor é parar de fugir da realidade. E quando você finalmente para, o mundo inteiro se abre em flores. Você descobre que o amor nunca foi uma ausência a preencher. Foi uma presença esperando ser notada. E o amor, quando notado, não pede aplauso. Ele apenas sorri porque sabe que sempre esteve ali. O amor é a mais silenciosa das revoluções. Nenhum império caiu por falta de força, mas muitos desabaram por falta de amor. E não falo do amor romântico, dessas chamas que acendem e se apagam conforme a conveniência dos desejos, mas do amor que atravessa tudo. O amor que não tem dono, nem rosto, nem promessa. O amor que não cabe em palavras e por isso se disfarça nelas para nos ensinar o que não se pode ensinar. Quando você para de buscar o amor, o primeiro impacto é o desconforto. É como deixar um vício. Você se pergunta: o que faço agora, sem essa ânsia que me dava propósito?
mas logo percebe que não perdeu nada, apenas abandonou uma ilusão. Porque o que chamava de busca nunca foi busca por amor, foi fuga de si mesmo. Você não corria atrás de alguém, corria de algo, do silêncio, do espelho, do espaço vazio onde o amor verdadeiro mora. Alan Watts dizia que você não é algo que o universo criou, você é o próprio universo em forma de pessoa. Se isso é verdade, então o amor que procura não está em outro corpo, em outra história, em outro tempo. Ele pulsa agora, como o sangue no seu peito, como o vento que entra pela janela, como o som distante de uma vida que não pede justificativas. A tragédia humana é esquecer isso. Esquecer que o amor é o estado natural do ser e que tudo o mais, o medo, o ciúme, a solidão, são apenas nuvens passageiras cobrindo o sol que nunca deixou de brilhar. Mas há um momento inevitável em que a consciência começa a despertar, e o despertar não é suave. Ele é um terremoto silencioso. Ele destrói as estruturas de controle que sustentavam sua identidade. Ele questiona tudo: quem você é, o que deseja, o que chama de eu. E, nesse processo, o amor volta. Não como visitante, mas como dono da casa. Quando o amor retorna, ele não vem para confortar, vem para incendiar. Ele queima o orgulho, o medo, o apego, o papel que você representava para o mundo. E à medida que o fogo avança, você sente dor, mas é uma dor santa, uma dor que purifica, que desmonta a prisão dourada do ego. Watts dizia que o sofrimento é o atrito da alma contra a verdade. O amor é a fricção que revela a autenticidade do ser. É impossível amar e continuar o mesmo. O amor, em sua potência, é uma força evolutiva. Ele te destrói apenas para que você floresça. Observe como a vida se reorganiza quando o amor desperta. As prioridades mudam. O tempo desacelera. As conversas ganham outra densidade. Você começa a enxergar nos outros não o que eles podem te oferecer, mas o que estão tentando lembrar. E o que todos, no fundo, tentam lembrar é que o amor nunca foi uma troca, foi sempre uma lembrança. O amor é a recordação de que somos feitos da mesma substância. E há um instante, raro mas inevitável, em que a percepção se expande de tal modo que o amor deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que te sente. É o amor que vive você, não o contrário. É o amor que respira através dos seus pulmões, que pensa com a sua mente, que olha o mundo com os seus olhos. Você percebe que não há mais ninguém dentro da sua cabeça. Há apenas a vida observando a si mesma com espanto. Essa é a dissolução final da busca, porque quando o amor se torna o observador, não há mais quem procure, nem o que ser procurado. Há apenas o fluir. Alan Watts chamava esse momento de a grande entrega. É quando você entende, não intelectualmente, mas existencialmente, que nunca houve separação. O eu que buscava o amor era o próprio amor disfarçado de buscador. E ao perceber isso, a vida inteira muda de textura. O ordinário se torna sagrado. Um olhar, uma respiração, uma folha caindo, tudo se torna gesto amoroso da totalidade. A cada instante, o universo está se apaixonando por si mesmo. E você é o meio dessa paixão. Mas cuidado, a mente tentará capturar essa experiência e transformá-la em conceito. Dirá: agora entendo o amor. Mas o amor entendido deixa de ser amor. Torna-se ideia. E o amor não é ideia, é presença. Por isso, a sabedoria está em não compreender, mas em permanecer. Ficar no mistério sem tentar decifrá-lo. O mistério é o idioma do amor, e o silêncio é a sua gramática. Veja, todas as tradições espirituais apontam para o mesmo centro. Os místicos do Oriente e os poetas do Ocidente dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Rumi dizia: o amor é o oceano no qual todo o entendimento se dissolve. Lao Tse dizia: aquele que conhece o amor permanece no caminho. E Watts apenas traduzia o mesmo ensinamento para a linguagem moderna. O amor é o reconhecimento de que você e o universo são uma única dança. A dança não pertence a ninguém, mas todos pertencem a ela. O que resta então é aceitar o convite. Amar, não como escolha, mas como resposta à própria existência. Não é preciso merecer o amor, é preciso lembrar-se dele. O amor
É o estado original do ser, antes que o medo o cobrisse de conceitos. Quando você lembra, o mundo inteiro se transforma. Não porque algo novo tenha acontecido, mas porque o véu caiu. E o que surge é tão simples que assusta. Nada estava faltando. Nada. O amor não está escondido nas pessoas certas, nos momentos certos, nas circunstâncias perfeitas. Ele está no ar entre as palavras, no som entre as notas, no silêncio entre os pensamentos. O amor está em tudo o que vive, porque é o que faz tudo viver. Parar de buscar o amor é parar de negar essa evidência. É abrir os olhos e finalmente ver o invisível. E quando ver, quando realmente ver, você rirá. Rirá como Watts ria, com aquela alegria de quem descobriu que o segredo da vida sempre foi uma piada cósmica. Você se esforçou tanto para encontrar o amor, apenas para perceber que ele nunca foi perdido. A busca era o disfarce do amor brincando de esconde-esconde com você. E agora, no instante em que a brincadeira termina, o amor não precisa mais ser procurado. Ele é o próprio riso que ecoa no fim da corrida. É o suspiro após a revelação. É o retorno do oceano a si mesmo. E agora, o que resta quando a busca termina? Quando o corpo para, quando a mente se cala, quando o coração entende que não há mais corrida, apenas caminho, resta o amor. Não o amor que se espera, mas o amor que é. Aquele que não vem de fora, que não precisa ser conquistado, que não depende de correspondência. O amor que permanece quando tudo o que era necessidade se desfaz. Esse amor não faz barulho. Ele não promete, não pede, não impõe. Ele apenas existe, como o ar, sustentando tudo sem ser notado. Alan Watts costumava dizer que a vida é o ato de se deixar levar pela correnteza, e o medo é a tentativa de nadar contra o fluxo. Quando você solta, descobre que não estava se afogando, estava sendo carregado. E o amor é essa correnteza. Ele sempre esteve lá, movendo cada gesto, cada encontro, cada despedida. Você apenas se distraía com a ideia de controle. Agora você sabe, amar não é segurar, é deixar fluir. Amar não é conquistar, é consentir. Amar não é exigir reciprocidade, é perceber que tudo já está em comunhão. O amor é o instante em que a vida reconhece a si mesma. E esse instante está acontecendo agora, neste exato segundo, enquanto você ouve, respira e sente. Você não precisa procurar o amor, porque o amor já é o que o procura. A busca sempre foi o próprio amor disfarçado, chamando você de volta para casa. E o lar não é um lugar, nem uma pessoa. O lar é o silêncio, onde tudo se encontra. É o coração que compreende sem pensar, que dá sem pesar, que recebe sem exigir. Esse é o coração desperto, o coração que aprendeu a amar sem precisar do objeto do amor. A vida, então, deixa de ser drama e se torna dança. O medo da solidão se dissolve, porque o vazio revela-se pleno. Você percebe que nunca esteve separado de nada, apenas sonhando um sonho de distância. E quando desperta, o mundo inteiro desperta junto. As coisas mais simples, a luz sobre a parede, o som do vento, o toque do tempo sobre a pele, ganham brilho. Não porque se tornaram especiais, mas porque você voltou a vê-las. O amor estava nelas o tempo todo. E se você perguntar, mas como viver isso no dia a dia? Watts sorriria e diria, apenas viva. A vida em si é o gesto de amor mais puro que existe. Cada respiração é um beijo invisível entre você e o universo. Cada passo é uma reverência ao mistério que o criou. Nada precisa ser adicionado, nada precisa ser corrigido. Apenas esteja presente, e o amor fará o resto. Porque amar não é um ato, é um estado. É o reconhecimento da unidade, mesmo em meio à diversidade. É olhar para o outro e ver a si mesmo em forma diferente. É aceitar que o amor não se explica, apenas se vive. E viver é o verbo mais próximo de amar. Assim, quando o medo voltar, e ele voltará, quando a mente tentar reconstruir a antiga necessidade, lembre-se, o amor não vai embora. Ele apenas muda de forma. A dor, a ausência ou a saudade, tudo isso também é amor, disfarçado de aprendizado. O amor está nas rupturas tanto quanto nos encontros. Ele é o espaço onde tudo acontece, não o acontecimento em si. Então, feche os olhos e sinta. O que você chama de você
É apenas o amor se experimentando por um breve instante, antes de retornar ao infinito. Nada foi perdido. Nada precisa ser conquistado. Tudo já é plenitude. E se este entendimento tocou alguma fibra do seu ser, não é por acaso. É porque o amor se reconheceu através de você e sorriu. Deixe que esse sorriso se espalhe. Compartilhe-o, viva-o, expresse-o. Pois cada vez que você vive com amor, o universo inteiro se lembra de quem é. E lembre-se, o amor não é algo a ser alcançado, é algo a ser permitido. Ele está aqui, agora, esperando apenas que você pare de correr. A partir desse momento, tudo o que você fizer, olhar, falar, respirar, criar, pode ser um ato de amor, se for feito com consciência. A vida é o palco, e o amor é a peça que nunca termina. Você é tanto o ator quanto o público, tanto o aplauso quanto o silêncio após o último gesto. E no fim, tudo o que resta é isso, a quietude serena de quem percebe que o amor não é o destino, mas a essência do próprio caminho. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações. O amor não precisa ser explicado, ele precisa ser lembrado. E agora, você lembra.